E o presidente Jair Bolsonaro criticou a divulgação da conversa dele com o senador Jorge Cajuru. No telefonema, os dois falaram sobre a CPI da Covid no Congresso e do pedido de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal. Vamos acompanhar. Logo cedo, o presidente Jair Bolsonaro criticou a divulgação da conversa entre ele e o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás. Eu fui gravado numa conversa telefônica, tá certo? Olha que ponto chegamos no Brasil aqui, gravado. Não é vazar, é te gravar. A gravação só com autorização judicial. Vai gravar o presidente, divulgar e outra, só para controle. Falei mais coisa naquela conversa, pode divulgar tudo da minha parte, tá? E foi isso que o senador fez. Cajuru divulgou o trecho que havia sido cortado durante uma entrevista a uma rádio. Nele, o presidente fala do senador Randolfo Rodrigues, da Rede. Você não participa, daí a canalhada lá do Randolfo Rodrigues vai participar. E vai começar a encher o saco. Daí, vou ter que ser na porrada com Os outros trechos da conversa foram divulgados pelo senador Cajuru numa rede social. Na gravação, ele e o presidente falam principalmente do foco de investigação da CPI da Covid, que pode ser instalada no Senado. O presidente quer que a comissão seja ampla e não somente para investigar o governo federal. A CPI hoje é para investigar omissões do presidente Jair Bolsonaro. Ponto final. Cajuru, se não mudar o objetivo da CPI, ela vai só vir para cima de mim. Olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Sim, claro. Presidente da República, governadores e prefeitos. Eu fui o primeiro a assinar para governadores e municípios. O senhor pode ver lá, eu fui o primeiro a assinar. Então, portanto, eu concordo da amplitude. Ok. Então, se mudar a amplitude, agora, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, tá? Claro. Ouvir gente nossa, claro, tá? Para fazer um relatório sacana. O presidente e o senador também falam sobre o pedido de impeachment de ministros do Supremo. Agora vamos lá, Cajuru, uma coisa importante aqui. Vamos lá, a gente tem que fazer de um limão limonada. Por enquanto, é o limão que está aí, está para ser uma limonada. Pô, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também. E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? Parece que você fez. Você fez para investigar quem? O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Eu tenho que começar pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes meu já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar. Correto? Você peticionou o Supremo, né? Sim, claro. Eu entrei contra o Supremo. Hein? Parabéns para você. Cajuru, depois que nós conversamos aqui, nós estamos afinados, nós dois. É CPI ampla e investigar. Isso, E nunca revanchista. E nunca revanchista. Você acha que vai acontecer? Eles vão comelar tudo. Não tem CPI, nem tem investigação de ninguém do Supremo. Ou bota tudo, ou 0-0. Eu sou a favor de botar tudo para frente. Por ter divulgado a conversa, o senador Flávio Bolsonaro entrou com uma representação contra Jorge Cajuru no Conselho de Ética. O senador disse nesta segunda-feira que avisou o presidente Bolsonaro com 20 minutos de antecedência que iria divulgar a gravação. Eu telefonei para o presidente e eu vou colocar aquela nossa conversa daqui a pouco no ar. Se ele falasse para mim, não, Cajuru não põe, eu não colocaria, evidentemente. Eu não seria covarde. Agora, o fato de ter colocado para mim, eu não cometi nenhum crime, meu Deus. Foi uma conversa republicana. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que não vai comentar a conversa entre o presidente e o senador. E é destaque de Lúcio Sorge. Bom, primeiro, antes de ir para o meu destaque, que é em relação ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eu quero fazer uma observação aí sobre a reportagem que a gente acabou de assistir, me chama a atenção, nessa conversa aí, do presidente Bolsonaro com esse senador lá de Goiás, que é barulhento, escandaloso, mas que nessa conversa aí ele foi, assim, digamos, extremamente prestativo, aos interesses do Palácio do Planalto. É naquele momento que fala do limão e da limonada. Pois bem, o limão é investigar o governo federal, a forma como o governo federal enfrentou esta pandemia. Então, são estas denúncias
a negação da ciência, né, e outras irregularidades que essa CPI pretende investigar lá em Brasília. Então, o limão é investigar o governo federal. E a limonada é o quê? O próprio presidente falou. A limonada ali, quando ele falou da limonada, ele concluiu, olha, tem que ter o impeachment, né? Lá de algum ministro, né? Cheio de processo. Relacionado lá aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então é o seguinte, limão de um lado, limonada do outro. Aí dá para comparar com um outro provérbio, né, popular aí, que é aquela história, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Só para resumir aí. Bom, e o meu destaque aqui é para falar que o presidente do Senado, porque aí até estimulado, né? Até estimulado por essa conversa do presidente Jair Bolsonaro com o Cajuru, né? O senador lá de Goiás, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele vai consultar, né? Está preparando uma consulta para a Secretaria-Geral lá da mesa do Senado para questionar se é possível a ampliação da abrangência da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, a fim de incluir governos estaduais e municipais na investigação. E olha, tem que apurar, sim, né? Esses governadores, os prefeitos, têm que explicar, nós já falamos isso aqui ontem, né? Tem que explicar como é que gastaram o dinheiro que receberam no governo federal. E não foi pouco dinheiro, foi muito dinheiro que eles receberam. Agora o seguinte, não pode se utilizar isso, né, para tentar melar, para tentar pulverizar a CPI da Covid com foco na atuação do governo federal, porque a gente já cansou de ouvir aqui dizer o seguinte, olha, se fossem outras as atitudes do governo federal, talvez a situação da pandemia não estivesse tão grave assim no país. Então, tem que investigar todo mundo. E aí a dúvida principal lá do presidente do Senado, o que motivou ele a fazer essa consulta, é um trecho do regimento interno lá do Senado, segundo o qual, abre aspas, não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes ao Estado. Aí é o artigo 146 do regimento interno do Senado, e aí o senador Rodrigo Pacheco, ele quer lá que no parecer a Secretaria-Geral informe se a regra impediria a análise sobre estados e municípios que receberam recursos federais para investir em ações de combate à pandemia. Mas, de repente, esse problema pode estar superado. De repente, pode ter lá a CPI da Covid-19 para investigar o governo federal e pode ter uma outra CPI específica para investigar governadores e prefeitos, porque no sábado o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, protocolou um pedido de aditamento da CPI da Covid para incluir nas investigações atos praticados por agentes de estados e municípios na gestão dos recursos federais. E aí teve também um outro pedido, né? Um outro pedido lá de um outro senador para criar uma CPI mais ampla, né? Em cima dos atos de governadores e prefeitos. Então, ao invés de uma, poderemos ter até 2 CPIs. Agora, tem uma informação de que o Supremo Tribunal Federal, que vai analisar no plenário a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, pode dizer o seguinte, olha, tem que abrir a CPI, né? Manter a decisão monocrática de Luiz Roberto Barroso, mas poderá sugerir que, olha, só depois da pandemia, é isso? Só depois da pandemia. Ele quer isso, desculpa interromper você no seu destaque. Ele quer exatamente isso por conta de uma possível instabilidade política no país. E eu concordo com ele, eu concordo. E veja bem, o que eu observo nessa situação da criação da CPI, da pandemia, da Covid-19, é que existe um certo receio de você ter uma instabilidade política no país, né, por conta da criação dessas CPIs todas, né, que no fundo tem razão o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, mas que ela é necessária. E o presidente Jair Bolsonaro, ele não é contra essa questão da pandemia, até porque ele não tem o que esconder, segundo ele, não estou eu que estou dizendo, né?
ele não tem o que esconder, né? Até porque, por conta de crimes de responsabilidade, aquela coisa toda que nós já conhecemos. O que ele acha que é de uma hipocrisia muito grande é você instaurar uma CPI de Covid-19 para investigar o governo federal e não instaurar uma CPI para a Covid-19 para averiguar exatamente o que é que os governadores fizeram e os prefeitos fizeram com tanto dinheiro que foi enviado para governadores e prefeitos. O que é hipocrisia? E outra, a hipocrisia maior é você não ter uma CPI da toga. Uma CPI no Supremo Tribunal Federal, onde você tem ministros que se dizem dono da moralidade suprema, tá entendendo? Com processo, sabe-se lá até onde que tem processo. Né? Então, isso é, sim, de uma hipocrisia muito grande. Agora, né? vamos continuar no campo da hipocrisia. Colocar o pingo nos is, né? Vamos continuar no campo da hipocrisia e colocando os pingos nos is. Por que é que o presidente Jair Bolsonaro não fez esse movimento todo antes que o ministro Luiz Roberto Barroso determinasse que a CPI deveria ser instalada? Né? Não, isso no campo da hipocrisia. Vamos continuar no campo da hipocrisia. Eu vou te responder. O campo da hipocrisia, o senador Flávio Bolsonaro disse que agora é o seguinte, vai entrar na comissão de ética contra o senador Jorge Cajuru lá de Goiás, porque ele divulgou o áudio com o presidente Jair Bolsonaro. Mas espera aí, o presidente Jair Bolsonaro não autorizou a divulgação do áudio? Nós acompanhamos aqui agora há pouco o senador Jorge Cajuru dizendo que ligou para o presidente da República e falou: olha, presidente, eu vou divulgar aquela nossa conversa, tudo bem? Aí o Cajuru falou: olha, se ele tivesse dito que não era para divulgar, eu não teria cometido, qual foi a expressão que ele usou? Covardia, não foi isso? Então é o seguinte, tem muita hipocrisia. Deve-se investigar o que os governadores e os prefeitos fizeram com os recursos que foram enviados pelo governo federal. É lógico que isso deve ser investigado. Agora é o seguinte, o governo federal está sim preocupado, porque senão não estaria fazendo todos esses movimentos. Aí é o seguinte, aí tentou incluir governador, tem que ter a CPI da toga? Sim, tem que ter. Só que é o seguinte, por que é que não fez todo esse movimento antes? Por que que fez esse movimento só depois que o ministro Luiz Roberto Barroso determinou a abertura da CPI? Porque, na realidade, é o seguinte, esta CPI, ela tinha lá todos os requisitos atendidos. Tinha lá o prazo da CPI, o objeto definido, tinha o número de assinaturas necessárias, no caso do Senado é 1/3, de 81, precisaria ter 27 assinaturas, tinha 32 assinaturas. E o que é que o presidente do Senado estava fazendo? Sentou em cima do requerimento, né? Colocou na gaveta, não é isso? Ou seja, por uma questão de oportunidade, tudo bem, eu até concordo que, de repente, não é o momento de ter essa CPI, mas que precisa investigar tudo o que aconteceu lá em Brasília, no Ministério da Saúde, né? No que aconteceu lá com o seu Eduardo Pazuello, né? Com o negacionismo que todos nós assistimos muito bem, né? Isso tudo precisa ser investigado, como tem que ser investigado o que os governadores e os prefeitos fizeram com a montanha de dinheiro que veio lá de Brasília. Então, é o seguinte, falar de hipocrisia é meio complicado aí, porque a hipocrisia não está de um lado só, não. Ela está dos dois lados. Por que o governo federal não acionou e não buscou essa informação de CPI, essa questão de pandemia, de crime de responsabilidade, possível crime de responsabilidade? Pelo seguinte, porque o momento agora não é um momento de divisão, é um momento de união. E criar uma instabilidade política para o país num momento como esse, em meio à pandemia, é muito pior. Mas o governo federal sempre jogou na divisão, não na união. Não é momento para isso. Não é momento para isso. Não, mas até agora aqui, o governo federal não jogou na União. Todo mundo cobrando a União. Espera aí, por que é que o Centrão, que é aliado, né, esse bloco que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, mandou recado para ele? Falou, olha, o Legislativo, o Congresso, tem remédios amargos, hein? Tem remédios amargos. Quer dizer, mandou esse recado, o seguinte, olha, a gente precisa se unir.
né? Não podemos mais continuar nessa divisão. Exatamente. Esse foi o recado do Centrão, Não, e do governo federal. Toda a movimentação, tanto da iniciativa privada como do alto escalão do Planalto, sempre foi no sentido, pelo menos agora, nessa tentativa de união, por conta principalmente da vacinação. Então, a grande preocupação, não só do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, mas principalmente da sociedade como um todo, é nós não termos um país mais dividido do que já está. Então, uma CPI da pandemia, num momento como esse, né, o presidente ele não é contra a investigação nenhuma, de forma alguma, mas ele chama de hipocrisia exatamente você, vindo de alguém que está cheio de processo, no caso especificamente do Supremo Tribunal Federal, pedir investigação de possíveis crimes de responsabilidade, entendeu? Só do governo federal e não dos governadores, que quem realmente recebeu muito dinheiro do governo. Então, é isso que ele chama de hipocrisia, e entre as opiniões que são dadas por parte do governo federal, nessa eu concordo piamente, e concordo também com o Rodrigo Pacheco com relação à instabilidade política que pode gerar uma CPI como essa, nesse momento. Aí é o seguinte, aí só para concluir aí, né, a apoteose da hipocrisia é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro manda o Cajuru, autoriza o Jorge Cajuru a divulgar o áudio da conversa. Aí no outro lado, o senador Flávio Bolsonaro, aquele que é acusado de rachadinha, que comprou uma mansão chiquérrima lá em Brasília por 6 milhões de reais, ele disse que vai à comissão de ética para denunciar o Jorge Cajuru pelo áudio que ele divulgou, que foi autorizado pelo pai dele, o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, como eu disse, a apoteose da hipocrisia. Deixa eu chamar aqui algumas participações. Bom dia, pessoal. Que maravilha, vão investigar todos, graças a Deus. Só falta agora investigar o STF. Lúcio, por que o Cajuru não mostra a ligação falando que ia revelar as gravações? Haroldo, você está certo, diz aqui o telespectador. A Elga diz o seguinte: bom dia, bancada, eu discordo da opinião do Lúcio a respeito do limão e da limonada. Na minha opinião, a limonada é os governadores e prefeitos explicarem onde foi parar tanto dinheiro que eles receberam para aplicar no combate na luta contra a Covid-19. Mais gente participando. Bom dia, bancada, independente do partido, que coisa feia que esse Cajuru fez. Falta de ética total, traiçoeiro, falso, etc. Acho que isso representa bem a política do Brasil. É o Juan, do Residencial Nova Canaã, trazendo aqui informações para a gente. Aí tem um apelo. Bom dia, nos ajude. A Águas Cuiabá não tem o menor respeito por Cuiabá, pois estamos sem água. Já tem dias e eles, diferente das outras por aqui, passaram, não avisaram. Nós que pagamos em dia a água, com respeito da população, bairros com falta de água. Praieiro, Praeirinho, Barbado, Campos Elísio, onde eu moro, nos ajude. Zezé, manda aqui o endereço, tá bom? Para que eu possa mandar para Águas Cuiabá, de preferência também, a sua unidade consumidora, para que a gente possa mandar aqui para Águas Cuiabá. Por favor, manda ainda agora para que a gente consiga mandar. Olha só, mais gente falando. Deus do céu, Haroldo, extremista? Pergunta aqui o professor Dantas, que é seu colega. Em que ponto que ele acha que eu fui extremista? Isso que é extremista. Pergunta. Não, eu procuro agir com equilíbrio e com bom senso nas minhas opiniões, né? Eu tento não cometer nenhum tipo de excesso. Se ele aponta, qual o ponto que eu fui extremista, né? Então, eu preciso saber para poder concordar com ele. Manda aqui para a gente, então, tá bom? O seu xará, professor Haroldo, tem mais gente aqui. Em relação aos desvios, governadores, prefeitos, a União tem o dever de fiscalizar a aplicação dos recursos federais, não precisa de CPI. Se tem corrupção, o governo federal é omisso e conivente em não apurar. O professor vive falando que a União mandou montanha de dinheiro. Luiz Henrique, do TCE, publicou um artigo que explica essa montanha de dinheiro. É o Júnior de Várzea Grande. Mas é verdade. Falando dos órgãos de controle. Sim, o papel estados, deles. Sim, os estados receberam, né, um volume muito consistente, tanto é que atualmente as contas do governo federal estão em baixa, vamos dizer assim, né, um déficit grande. Não está quebrado o país, porque para quebrar um país como o Brasil realmente é muito difícil, né? Tem outras reservas. Mas os estados e os municípios ficaram mais ricos, né? Conseguiram equilibrar suas contas por conta de dinheiro que foi enviado justamente para fazer o enfrentamento da Covid-19 e não foi feito. Parte desse dinheiro foi utilizado para pagar a conta pública, né? Despesa pública.
Certo, tem mais gente aqui. Isso vai aparecer, viu, na investigação da Polícia Federal. Eu não tenho pressa disso não, Lúcio. Você pode esperar. Vai aparecer e cada rombo aí que vai ser um maior que o outro. Bom dia, pergunte para o Lúcio se o presidente autorizou a divulgação previamente, por que Cajuru não mostrou a gravação dessa autorização também? Então é mentira que o presidente autorizou, é isso? Está perguntando para você. Não vou dizer, não vou adjetivar. Não, ele disse, Não. O presidente disse na fala dele mesmo. Mas o telespectador é o seguinte, está questionando se o presidente autorizou. É isso que o telespectador questionou? Se eu não estou equivocado? Se realmente ele autorizou, se não é mentira do Cajuru. Não, mas o presidente disse que autorizou, não disse? Ele disse que não tem problema nenhum em Não disse, divulgação. divulga o resto. Pode divulgar. Divulga o resto. Não, calma. Ele disse que primeiro foi, pelo que eu vi na matéria, foi falta de respeito, que tem que ser investigado, uma pessoa... Mas se quiser divulgar, pode divulgar. Que não tem gravar e divulgar uma conversa do presidente, mas por ele pode divulgar a conversa inteira, que ele não tem problema, divulga a conversa inteira. Pronto. Ou seja, deu a entender de que, como já divulgou, então divulga na íntegra. Qual que é o problema de cortar trechos? Foi isso que entendi na fala dele. É isso que o telespectador pergunta para você, entendeu? O que estão tentando passar é o seguinte, olha, não foi um joguinho combinado. Vou repetir o versinho. Me engana que eu gosto. Gente, por hoje acabou. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara, Lúcio, bom dia a todos. E amanhã a gente tem uma entrevista com o governador Mauro Mendes aqui no A Notícia de Frente. Só lembrando, viu? Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara Moura. A gente espera por você, gente. Tchau. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Fala Brasil.